há livros que explicam o mundo. E há livros que 20 o criam, entre eles está A República de Platão, uma obra que atravessou mais de 2000 anos e continua soando como se tivesse sido escrita ontem. Porque toda vez que alguém se pergunta o que é justo, toda vez que alguém tenta entender o poder, o bem, a verdade, o eco de Platão volta a se fazer ouvir. Mas o que faz esse livro, escrito em forma de diálogo entre Sócrates e seus discípulos, ser tão essencial? Talvez porque a República não seja apenas um tratado de filosofia, é uma jornada interior. Platão escreve como quem quer construir uma cidade, mas não de pedras, e sim de ideias. Uma cidade que vive dentro de cada um de nós. Ele começa com uma pergunta simples e devastadora. O que é a justiça? Não há consenso. Cada personagem tem uma resposta diferente. Uns dizem que é obedecer às leis, outros afirmam que é pagar o bem com o bem e o mal com o mal. E há quem diga que a justiça nada mais é do que o interesse dos mais fortes. Platão, na voz de Sócrates, desmonta todas essas respostas. Para ele, a justiça não pode ser apenas uma convenção ou uma ferramenta de poder. Ela precisa nascer de algo mais profundo, de uma harmonia interior. E é aí que surge uma das ideias mais belas e complexas da filosofia, a de que a cidade é um reflexo da alma humana. Cada pessoa tem dentro de si 3 forças: a razão, o desejo e a coragem. Quando essas forças estão em equilíbrio, a justiça. Quando uma tenta dominar as outras, nasce o caos. Platão nos faz entender que governar um país é, antes de tudo, aprender a governar a si mesmo. Mas a república não é só sobre política, é também sobre a verdade. E nenhuma parte do livro representa isso melhor do que a famosa alegoria da caverna. Imagine pessoas acorrentadas desde o nascimento, obrigadas a olhar para uma parede. Atrás delas, há um fogo. Entre o fogo e as pessoas, figuras passam projetando sombras. Essas sombras são tudo o que os prisioneiros conhecem do mundo. Elas se tornam a sua realidade, até que um dia um deles é libertado. Sai da caverna, a luz o machuca, o confunde, o cega, mas aos poucos ele começa a enxergar o mundo real e percebe que tudo que acreditava era apenas uma ilusão. Quando tenta voltar para contar aos outros, eles o rejeitam. Preferem as sombras conhecidas à luz, que exige esforço. Platão escreveu essa história há mais de 2 milênios, mas ela continua descrevendo o presente com precisão assustadora. As sombras mudaram de forma. Hoje elas piscam nas telas, nas opiniões instantâneas, nas verdades prontas. Mas a caverna continua a mesma. A alegoria da caverna é um aviso e um convite. Aviso de que o conhecimento dói. Convite para ter coragem de ver com os próprios olhos. Há também outro ponto fascinante em A República: o papel do filósofo. Na Cidade Ideal, Platão afirma que os reis deveriam ser filósofos. Não porque os filósofos sejam superiores, mas porque são os únicos capazes de enxergar o mundo das ideias, o plano onde habitam o bem, a verdade e a justiça em sua forma pura. O filósofo, para Platão, é aquele que não se contenta com as aparências, que questiona, que busca, que se recusa a viver entre sombras. Mas justamente por isso, é aquele que mais sofre. Porque enxergar a verdade significa também ver o que os outros preferem ignorar. É por isso que Platão diz: ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Essa frase carrega o peso de todos os que ousaram pensar diferente, de todos os que desafiaram o poder e pagaram o preço da lucidez. O que poucos percebem é que A República é também um livro sobre educação. Para Platão, ensinar não é encher a cabeça de informações. É acender o fogo interior que permite ver além das sombras. A verdadeira educação é libertar o olhar. E isso começa cedo. Ele fala sobre a formação dos guardiões, aqueles que protegerão a cidade. E mostra que a base de tudo está na música, na poesia e na ginástica. Para Platão, corpo e alma são partes de uma mesma harmonia. A educação estética é também educação moral, mas ele não para aí. Platão sonha com um lugar onde o conhecimento e o bem caminhem juntos, onde a liderança seja fruto da sabedoria e não da ambição, onde cada pessoa encontre o seu papel e viva de acordo com a sua natureza. É um ideal, claro, mas não é utopia.
É uma metáfora do que poderíamos ser se não estivéssemos tão ocupados em competir. Talvez o mais impressionante seja como a República continua atual. Vivemos cercados de ruído, divididos entre opiniões e certezas, e cada um acredita estar certo dentro da sua própria caverna. Platão parece sussurrar de longe. A verdade não é o que te conforta, é o que te transforma. E essa transformação exige duas coisas que quase esquecemos: humildade e coragem. Humildade para admitir que talvez estejamos presos às sombras. Coragem para buscar a luz. Quando lemos a República, não estamos estudando um sistema de governo. Estamos sendo convidados a olhar para dentro, a reconhecer quantas vezes governamos mal a nós mesmos. Quantas vezes deixamos o desejo dominar a razão. Quantas vezes escolhemos o conforto da ignorância em vez da dor do crescimento. Ler Platão é atravessar um espelho. Do outro lado, o mundo parece o mesmo, mas não é. Tudo ganha peso e proporção diferentes. As palavras que antes pareciam simples, justiça, bem, verdade, agora brilham com significados que não cabem mais em definições. E quando voltamos à nossa rotina, percebemos que a caverna nunca desapareceu. Ela está nas distrações, nos julgamentos apressados, nas opiniões que repetimos sem pensar, mas também está a possibilidade de sair, de olhar o sol e se deixar mudar por ele. Platão acreditava que o bem era o sol da existência, a fonte de toda a luz e de toda a compreensão. O caminho até ele é difícil, muitas vezes solitário, mas é o único que realmente vale a pena. No fim, a República não é um manual de política. É um mapa da alma humana. Um lembrete de que a justiça começa quando a mente encontra equilíbrio e o coração aprende a escutar. E que o verdadeiro filósofo não é aquele que vive entre os livros, mas aquele que vive com coragem diante do mundo. A coragem de questionar, a coragem de duvidar, a coragem de sair da caverna. Porque, como Platão nos ensinou, viver é um ato de busca. E buscar a verdade é a forma mais pura de liberdade. Quando o vídeo terminar, talvez reste uma pergunta ecoando: se a caverna é o mundo que conhecemos, o que há lá fora? Platão não responde, porque a resposta, como sempre, depende de você. A República não pede que você entenda. Pede que você desperte. Antes de sair, me conta nos comentários se ainda está na caverna ou já começou a buscar a luz. Se quiser mergulhar mais fundo, conheça nosso livro As Palavras que Nos Moldaram, link na bio ou comenta quero.